Olá, bem-vindo ao nosso canal Andando nas Escrituras. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema predestinação, mais especificamente a gloriosa predestinação. Um tema bastante debatido, um tema bíblico até um pouco difícil de se lidar. Muitas pessoas acabam tomando até a decisão de não tocar nesse tema. Porém, se está na Bíblia, obviamente nós temos que buscar entender da melhor forma possível. A Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, diz assim: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Pois bem, aqui nós vemos um texto, como já falei, um pouco emblemático. Porém, assim como eu nomeei o tema, glorioso. Quando nós paramos para analisar a palavra predestinação, nós podemos ter a noção de que fala de algo que vem antes, pois qualquer pessoa sabe, é aquilo que vem antes. É algo que já foi colocado, já foi posto. E destinação vem de destino, ou seja, é algo que antes, no passado, já foi dado um destino, predestinação, ou seja, já foi dado um destino. Pois bem, essa carta de Paulo aos Romanos no capítulo 8, mais especificamente aqui no verso 29 e 30, fala acerca da salvação, a salvação do homem que está morto em seus delitos e pecados. Esse texto vem tratar sobre isso. Porém, a questão toda é, a Bíblia fala que essa salvação, ela já é uma salvação predestinada. Ou seja, o homem e a mulher, ele já foi predestinado à salvação. Observe, o texto, ele começa dizendo que os que dantes conheceu, também os predestinou. Depois dessa pequena parte do verso 9, verso 29, é que vem se desenrolar todo o restante da manifestação, da salvação na vida do homem e da mulher. Então a parte importante de entendermos é essa parte sobre o conheceu e os predestinou. Quando nós vamos analisar conhecer e predestinar, o predestinar eu já até falei um pouco. O conhecer, o que é conhecer? Quando nós vamos analisar um pouco sobre a pessoa de Deus, nós aprendemos que Deus, um dos seus atributos é a onisciência. Deus, ele tem todo o conhecimento. Deus, ele conhece tudo. Tudo. A Bíblia diz que tudo está patente, está totalmente claro a Deus. Nada está escondido. Deus tem todo o conhecimento. E a presciência também é um atributo de Deus. Ou seja, Deus conhece tudo antecipadamente. Antes que algo venha a acontecer,
Deus já conheceu. Ou seja, o termo aqui conhecer quer dizer que Deus, por ser onisciente e presciente, ele não só conhece tudo, mas conhece tudo antes que tudo aconteça. A Bíblia revela que Deus ele já sabe do fim de todas as coisas. Fim no sentido de concretização daquilo. Deus já conhece tudo. Sabe tudo aquilo que vai acontecer em seu determinado tempo. Mas isso não quer dizer que Deus determina que aquilo aconteça. Isso não quer dizer que Deus decreta pelo fato dele conhecer antecipadamente. Isso não quer dizer que Deus decreta que aquilo aconteça. Ou seja, o fato de Deus conhecer o homem, o fato de Deus conhecer do início da vida do homem até o término no projeto de sua vida, dos 0 até os seus 70, 80 anos, o fato de Deus conhecer a vida do homem não quer dizer que ele vai determinar cada estágio, cada momento. O predestinar de Deus para o homem, para ser salvo ou não, está totalmente enraizado no fato de que Deus conhece todo o comportamento humano em toda a sua história. Deus sabe todo aquele e toda aquela. Deus tem o pleno conhecimento de todo aquele e toda aquela que irá se entregar ao seu Filho Jesus. Deus, desde a eternidade, já conhecia todo aquele e toda aquela que iria, no tempo determinado, aceitar ao seu Filho Jesus como Salvador. Aí é que nós podemos agora entrar na predestinação de Deus para a salvação do homem e da mulher. Então, como é que acontece a predestinação na vida do homem e da mulher para a salvação? Não quer dizer que Deus simplesmente chega, olha para a pessoa e diz: você, eu quero que seja salvo e você não. Não é dessa forma. E sim, à luz da Bíblia, significa que Deus, ele por conhecer antecipadamente que o homem ou a mulher irá ou não aceitar ao seu Filho Jesus como Salvador, aquele que a aceita, Deus predestina. E aquele que Deus vê antecipadamente, conhece antecipadamente, que não irá aceitar o seu Filho Jesus, Deus não o predestina. É tão simples quanto. Então, entendendo essa parte inicial do verso 29 e 30, mais precisamente o verso 29, que fala sobre o conhecer e o predestinar, a partir daqui a gente já pode entender todo o restante. Então Deus ele conhece antecipadamente, e por conhecer antecipadamente o homem e a mulher que irá ou não aceitar o seu filho, aquele que Deus sabe, conhece antecipadamente que irá aceitar o seu Filho Jesus, Deus o predestina para a salvação. Glória a Deus. Isso também a gente vê lá na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 5. E terminando aqui, após a predestinação, aí vem o início. O início no processo qual o homem ali ele vai ouvir o evangelho. A Bíblia diz que aos que predestina, Deus chama. Ou seja, aqui já entra a parte a qual o homem irá ouvir o evangelho. Através do evangelho, o homem ele é chamado. Ele é chamado à conversão. Ele é chamado a se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E
Após o chamado, através do Evangelho, vem a justificação. A justificação é o processo qual Deus declara aquele pecador agora justo, inocente, liberto, livre de qualquer acusação. E aquele que Deus justifica, Deus também o glorifica, ou seja, Deus lhe atribui honra. Uma vida já nesse momento atual, provando das profundezas de Cristo, das virtudes de Deus, desfrutando do sagrado. Então que você possa se aprofundar mais nesse tema. Tema esse, a gloriosa predestinação. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.